Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Olá, está começando mais um Em Casa a gente conversa, inclusive é o último episódio aqui da nossa temporada. Se você ainda não segue a gente lá no Instagram, vai lá, está como A Gente Conversa, e no Facebook Em Casa a Gente. Por lá eu compartilho um pouco de tudo, coisas da maternidade, além também das coisas aqui do podcast. Também faço uns stories lá do dia a dia com minhas crias. E se você tem gostado do conteúdo por aqui, ajude a gente a compartilhar também, a chegar em mais gente. Toda quarta-feira tem um episódio novo para você. E como esse é o último episódio dessa temporada, é final de ano, precisamos descansar, né? Então a gente vai ficar algumas semanas aqui sem novidades, mas aí você aproveita para ouvir também os outros episódios que a gente já gravou. E quando a gente voltar, eu aviso lá nas redes sociais com novidades boas e, aliás, também um formato diferente para a segunda temporada. E hoje, gente, vamos falar sobre desacelerar. Olha que tema bom pro fim do ano e pro começo de outro ano, né? Para fins de ciclos, enfim, acho que todo mundo busca mudar isso daí na vida, né? Sobre como aproveitar o momento de verdade, sendo que nosso dia a dia é mega corrido. Estamos sempre correndo, cansados, reclamando da falta de tempo. E assim parece que não conseguimos aproveitar a vida da forma que gostaríamos. Quem nunca se sentiu assim? Mas como desacelerar se o mundo está correndo? Como curtir o momento se sabemos das obrigações que nos aguardam? Como respirar com calma se vemos tudo se movendo de maneira tão rápida? Ao invés de nos acalmarmos, ficamos mais ansiosos e cada vez mais com menos domínio de nós mesmos. Assistimos então muitas vezes as nossas histórias passarem por nós, enquanto adiamos a felicidade preocupados com a próxima tarefa. E a tecnologia, que era para ajudar nos dando tempo, tem nos tirado ele. Temos usado, na verdade, o tempo livre para fazer mais coisas ainda. Inclusive, eu já fiz isso, já tentei organizar coisas da minha vida e falei, nossa, ufa, agora eu tenho tempo livre. E usei esse tempo livre para fazer outras coisas. Então, para falar sobre esse assunto, eu convidei aqui o Eliel Paiva. Eliel, bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado. E se apresente, por favor, aqui, conta quem é você. Puxa, super prazer estar aqui com vocês. Eu sou Eliel Paiva, sou marido da Raquel Ribeiro, que já esteve por aqui. Teve um episódio falando sobre Theta Healing, quem ainda não ouviu, vai lá. A propósito, né, também sou terapeuta e instrutor de Theta Healing junto com ela no Aretê, é um projeto nosso. E com raízes lá na psicanálise, onde eu estou sempre flertando. Às vezes as pessoas perguntam, como é que você consegue conciliar uma técnica assim holística com psicanálise? Bom, esse é papo já para um outro podcast, dá papo pra caramba. Mas, bom, é um prazer estar falando sobre isso, porque, antes de tudo, é algo que me intriga, sabe? Foi por isso que eu me interessei a começar a falar sobre isso, a compartilhar com pessoas próximas, depois com os alunos. E também atendendo muita gente, que apesar de cada pessoa ter suas questões singulares, no final das contas, muita gente se encontra nessa mesma questão, como desacelerar. Como desacelerar de maneira que eu não perca o emprego, de maneira que eu não tire tempo que eu poderia estar dedicando para os meus filhos. Então, esse é um assunto extremamente importante para mim, que sou conhecido pelos amigos como um cara desacelerado. Olha que ótimo. É. Eu sou acelerada. Mas só eu sei dentro de mim, né? Como é isso, né? Como lidar com isso. Então, a aceleração também é um problema até para os desacelerados. Talvez mais, sabe? E eu fico pensando isso, porque assim, como eu sempre fui acelerada, isso desde pequena, como que eu, que estou acostumada com isso há 32 anos, paro e desacelero agora, depois de tanto tempo vivendo a vida dessa forma? Então, existe assim algo a ser seguido? Como que a gente faz para conseguir desacelerar, como eu disse aqui no começo do programa, vivendo numa vida que corre, né? Então, o trabalho correndo, como você disse, os filhos nos cobrando, a sociedade cobrando essa velocidade. Como que eu vou conseguir dar essa respirada no meu dia e conseguir fazer isso? Porque é algo que eu quero, é algo que eu busco, é algo que eu queria muito estar conseguindo viver esse momento de maneira real aqui, né? Tá vivendo esse momento sem estar pensando em outra coisa que eu tenho para fazer, sem estar
vivendo sem viver, né? Então, qual que é a solução para isso? Existe? O que você indica? Já indo direto para o ponto, não sei nem se já dá para começar assim. O que a gente tenta responder é isso. Será que tem um jeito de desacelerar? Se esse jeito existe, como é? Né? Eu acho que, antes de partir para essa pergunta, a gente tem que reconhecer que se trata de um paradoxo, né? A gente gosta de aceleração também. Então, a gente quer, eu não duvido disso, que você queira, que eu queira também desacelerar, mas ao mesmo tempo a gente gosta de acelerar. Pô, mas como assim, Eliel? Eu quero chegar numa pizzaria que essa pizza saia rápido, para eu ter tempo para estar com meus filhos, sabe? Para eu curtir. Então, assim, como, né? Eu quero desacelerar. Ontem mesmo eu fui num restaurante de slow food, né? A proposta slow food. Cheguei lá, achei super bacana a proposta, me mostraram um cardápio, passou 5 minutos, legal, bacana, 10, passou 15, eu falei, gente, então, até que ponto assim é slow? Slow quanto? Então, esse é um paradoxo, né? A gente quer desacelerar, mas também a gente gosta da aceleração e por muito tempo, isso que você disse, né? Por muito tempo a gente acreditou na promessa da aceleração. Qual que era? Olha, vamos fazer as coisas mais rápido, vamos investir em tecnologia e inovação, que lá no futuro as máquinas, os computadores vão fazer o serviço para a gente e vai restar tempo. Tanto que numa revista americana, algumas décadas atrás, um dos títulos da matéria que eles traziam era como que o mundo vai lidar com o excesso de tempo que eles terão no futuro. Uhum. Lá em 2000, talvez 2019, 2020... vai ter tanto tempo sobrando porque o computador vai fazer tudo. E aí você vai fazer o quê com essa angústia de ter tanto tempo? E o que deu de errado que fez com que a gente fizesse mais coisa ainda? Pois é, esse é um paradoxo que, inclusive, muitos especialistas se debruçam procurando entender. Um deles é o Hartmut Rosa, e onde ele fala da estabilização dinâmica. O que é isso, né? Poxa, o mundo se estabiliza dinamicamente. A gente pedala, não para chegar em algum lugar, mas só para manter a coisa funcionando. E isso cansa. Então, falar de como desacelerar sem ter esse background, não tem como para mim, sabe? Muita gente se sentindo, poxa, o que será que está faltando em mim? Será que eu não estou prestando atenção? Será que eu não domino técnicas de desaceleração? Olha, é legal fazer workshops, é legal procurar maneiras de desacelerar, mas saiba que isso é algo que está na sociedade também. Não é só um ou outro que sofre com aceleração, mas todos nós. Então, não desanime na sua procura de desacelerar. Bom, e nessa procura, é como se a gente estivesse nadando no mar, dando algumas braçadas lá para tentar chegar em algum lugar, e às vezes a gente não encontra uma praia, mas uma ilha de desaceleração, um oásis. É esse o termo que o professor Hartmut Rosa usa para se referir a lugares onde a gente tem situações onde proporcionem momentos de desaceleração. Não precisa ser o dia inteiro, mas se a gente conseguir achar alguns momentos da vida já é uma... Para dar uma recarregada, sabe? Inclusive, há uma crítica em torno disso, né? Em torno de movimentos assim, de retiros espirituais, de desaceleração, de meditação, movimento slow food. A crítica que fazem é, poxa, isso não resolve. Cara, o que resolve, né? Isso não resolve, mas isso consegue nos manter. A gente consegue ser ajudado através desses movimentos. Então, não só isso, mas a arte, a expressão artística. São movimentos, tudo bem, não resolve de vez. Quem sabe se a gente vai conseguir resolver isso de vez, talvez não. Mas esses movimentos é o que tem salvado muita gente, né? De cair num burnout, entrar nessa roda do ratinho, né? Aquela metáfora, e ficar girando na rodinha, rodinha, rodinha. A gente consegue sair um pouquinho da rodinha, nem que seja por um instante com hora marcada, mas isso já nos dá uma recarregada para voltar para o mundo. E se a gente entrar nessa rodinha, acaba que a saúde nos cobra também, né? Acaba refletindo de alguma forma na nossa saúde física, que quantas vezes a gente não fala, né? Fiquei doente para desacelerar, que eu não estava conseguindo desacelerar. Às vezes essa doença veio para eu deitar na cama e descansar um pouco, porque nossa imunidade cai, inclusive, né? Se a gente está trabalhando muito, não dorme, o corpo chega e fala, peraí, tem alguma coisa errada aqui, né?
O corpo é um dos primeiros, né, a levantar a mão. Que bom que ele dá esse sinal. Mas o ideal seria a gente desenvolver e cultivar uma certa sensibilidade para não permitir que o corpo tenha que dar um sinal tão brusco, né, tão radical, às vezes como uma manifestação de uma alergia, de um cansaço que traga uma doença física, enfim. E como perceber primeiro, então, que, olha, minha vida está acelerada? Porque às vezes a gente nem percebe, né? Quais sinais de que a nossa vida está acelerada e a gente precisa encontrar uma dessas ilhas para poder ter um respiro e conseguir seguir com mais saúde física e mental também? Acho que um dos sinais, há vários, né? Um que vem aqui à minha mente, que é um sinal que eu percebo bem presente, é quando as pessoas estão conseguindo dar conta das demandas, elas batem meta, elas têm a lista de to-do, elas fazem essa lista toda e no final das contas, quando você termina essa lista no final do dia, o que você deveria sentir? Prazer, né? Fala, puxa, quanta coisa eu realizei. E chega no final do dia, ela olha para aquela lista e fala, eu sinto um vazio, eu devia estar feliz, mas estou triste. Então, essa sensação de vazio, depois de ter dever cumprido, é um típico mal-estar moderno. E esse, para mim, é um sinal muito importante de que sua vida anda um tanto acelerada. Suas relações deixaram de ser uma relação mais profunda para ser uma relação instrumental. E, às vezes, até pessoas que tiram férias, né? Então, vou tirar férias, de quando até quando, tem a data certinha, eu vou fazer isso, então entra naquela pousada, sai, depois tem essa atividade, você quer aproveitar todas as praias do litoral sul, e você volta e fala, uau, agora eu preciso tirar umas férias para descansar das férias. Essas férias, para descansar das férias, ela nunca chega. E essa é a minha ideia, é o que eu tenho tentado trazer para a minha vida. Tirar férias para descansar, não só do trabalho, mas também das férias. E isso eu chamo de ressonância. Na verdade, é o termo do professor Hartmut Rosa também, que é não tirar férias de 30 dias, mas tirar microférias durante o seu dia. Aquele instante que você vai ter que separar de tempo para fazer o quê? Para fazer nada. Nada previsto, sabe? Não, eu estou prevendo que eu vou fazer nada. Não vale. É um tempo que você prevê na sua agenda, mas sem essa atividade. E você vai deixar esse espaço ressoando. Nossa, mas eu acho isso tão difícil eu conseguir fazer. Porque se eu já sei que tem um espaço sem fazer nada, eu já vejo o que eu vou fazer, o que eu preciso fazer. Então, ter esse tempo de ócio é algo muito fora da realidade para mim, assim, algo muito fora do que eu estou acostumada. Então, apesar de eu saber dessa teoria de tire pequenas férias durante o dia, na prática é algo meio impossível, sabe? Então, não sei, tem que reprogramar mesmo, né, o cérebro dessa realidade de o que a gente vai fazer no dia a dia, porque, como eu disse, venho assim desde pequena, como mudar assim do nada? Então, não sei se precisaria mesmo terapias para ajudar ou se seria, não sei, me planejar e falar, né, tá disposta a mudar? Enfim, você já acompanhou, gente, assim, conseguiu mudar bastante? O que fizeram para conseguir realmente mudar o curso lá do que eles estavam fazendo, né, para poder desacelerar? Olha, isso que você falou é bem interessante, porque às vezes uma pessoa não consegue desacelerar, não consegue tirar essa microférias, não é por falta de capacidade ou por falta de entender, né, que é importante, mas realmente porque não consegue. E não consegue por quê? Porque tem um motivo o qual ela não sabe, que pode estar inconsciente, e esse motivo faz ela acreditar, talvez, que esse tempo tem que ser utilizado, tem que ser útil, né? Uma ideia utilitarista do tempo. E essa ideia é uma ideia cultivada há muito tempo já, né? Então, romper com esse padrão pode ser necessário, sim, um trabalho terapêutico. Então, eu conheço pessoas de todo tipo, né? Gente que só de ter entendido essa ideia falou, puxa, Eliel, eu saquei essa ideia agora de uma maneira que eu não tinha sacado. Começou a praticar e começou a encontrar esses momentos de ressonância durante o dia. E outras pessoas que eu tive que atender, passou por um processo terapêutico e a gente percebeu que tinha
questões inconscientes que faziam a pessoa entrar naquela condição. Por exemplo, crenças relacionadas a desempenho. Se eu tiver esse tempo parado, eu vou estar negligenciando o cuidado com meus filhos. Ou então eu vou estar sendo um vagabundo, um desocupado. Ou então estou perdendo algo enquanto eu estou aqui parada, em tempo da minha agenda, sem nada para fazer. Meus amigos estão fazendo um retiro espiritual de como desacelerar. Estou perdendo tempo aqui, quando na verdade não. Então, enxergar isso de uma maneira diferente, às vezes, como você disse, inclui uma reprogramação. Não gosto muito de usar esse termo, que fica como se fosse um computador, né? Mas na prática é isso que acontece. A gente reprograma e vê isso de uma maneira diferente. Isso a gente acaba passando para os nossos filhos, né? Porque a gente acelerada passa essa aceleração para os filhos, que às vezes a gente está em casa, vamos sair, vamos fazer alguma coisa. Às vezes eu percebo que elas não querem ficar em casa. Ai, mas eu gosto, quero ficar aqui, saudades dos meus brinquedinhos, coisas assim. Nossa, eu que quero sair. E eu quero sair para elas, né? Porque às vezes eu falo, vamos sair para passear não sei onde, para brincar não sei onde, mas no fundo eu que quero, né? Não são elas. E aí a gente vai passando isso para as crianças, e qual a consequência disso para uma criança, né? Eu não sei, cria crianças ansiosas, talvez até hiperativas, né? Porque acaba deixando ela mais acelerada. Enfim, isso traz prejuízos também para as crianças, né? Numa criação, até porque eu estava lendo que tem escolas lá fora do Brasil em que estão tirando as lições de casa das crianças, estão tirando as atividades para fazer fora da escola, justamente para elas aproveitarem o tempo livre para brincarem e não terem tarefas mesmo para além da escola. E, inclusive, a escola das meninas é assim, é uma escola de pedagogia Waldorf, que a gente já até fez também um episódio aqui sobre isso, e eles não costumam também dar por conta de respeitar mesmo esse tempo livre da criança que ela precisa ter. E a gente faz o oposto, né? Às vezes a gente põe uma agenda super cheia de coisas, as escolas tradicionais enchem de exercícios para fazer em casa, para poder aprender, e aí tira o tempo criativo da criança, né? Que é importante também. Quais os prejuízos que você, Liel, vê assim, no crescimento de uma criança? Olha, eu tenho atendido crianças todos os dias, né? Crianças de 12, 11 anos de idade, 45, 50, 60 anos. Então, a criança está sempre lá, né? A nossa criança. E eu vejo crianças que foram, né, educadas, seja qual for o exagero, slow demais ou atividades demais, e essa criança sempre desenvolve, quase sempre, tá? Eu queria dar uma ponderada nessa fala, mas a minha opinião aqui, cá entre nós e todos que estão ouvindo, não foge à regra. A gente, em geral, quando a gente cresce com exagero de educação, seja para slow demais, acelerado demais, a gente tenta reagir a isso na vida adulta de alguma maneira. Então, por exemplo, uma criança que foi criada num lar muito acelerado, muito cheio de atividade, não tem tempo de ócio para a criança, não tem tempo de sentir o cansaço, de ficar sozinha, não tem nada para fazer, e pôr em prática a criatividade, essa criança pode crescer buscando exatamente o contrário, ser extremamente devagar, extremamente slow. Talvez um super militante ali que sofre com aquilo. É diferente, né, daquela pessoa que milita, mas ela já trabalhou essa questão consigo, e aquele que ainda está trabalhando, sofrendo durante a vida adulta. E é interessante que você falando aí do tempo da criança livre e ficar até entediada, é importante, né, para ter esse lado criativo até dela. E que muitas vezes a gente fica, ai, que dó, né? Coitada da criança, tá sem fazer nada. A gente tem esse costume, e é muito social isso, né? Foi muito construído socialmente de que a gente tem que fazer várias coisas, a gente tem que estar produzindo o tempo inteiro. Isso até, né, no trabalho, o tempo inteiro trabalhando. E tem até pesquisas que mostram que o tempo de você parar, relaxar, descansar,
faz com que você até produza mais e renda mais depois, né? Então, acho que o nosso corpo, a gente não é uma máquina, né? Apesar de estar falando de reprogramar, não é uma máquina, né? É um corpo que precisa, assim, de um tempo, e esse tempo de descanso ajuda até mesmo, né, no trabalho, no que é o contrário do que a gente tem feito, né, no dia a dia. Desacelerar, então, tem que ser uma escolha consciente mesmo, né? Pessoa definir isso e ir firme nessa decisão, né? Porque é meio que remar contra lá a correnteza, né? É meio difícil isso, né? Tem que querer, né? Porque, como você disse, a correnteza está aí e se a gente for na onda, a onda tende a acelerar e cada vez mais. Acelerar, acelerar, acelerar e tornar as relações instrumentais. Instrumentais, o que eu quero dizer? Tudo é um instrumento para ser útil. Essa é uma ideia que não dá a ressonância. Esse conceito de ressonância é bem interessante, por quê? Porque você pensa na física mesmo, né? Quando algo ressoa, é porque ele é suficientemente duro, denso, para poder ressoar, e também não é aquela coisa, fica no meio do caminho, também não é uma esponja que tudo absorve. Então, como, né, eu posso estar duro, denso o suficiente para olhar para as minhas questões, para ter meu olhar intimista, trabalhar meu autoconhecimento e, ao mesmo tempo, me relacionar com os outros, permitindo que a voz do outro chegue até mim, bata em mim, ressoe para ele. Então, não só outra pessoa, mas outros objetos. Então, aí cabe o cuidado amoroso no que você está fazendo. Você lavou louça hoje. Quantos garfos você lavou? Meu, sei lá, cara. Eu lavei de maneira tão mecânica, sabe? Mas você poder ter cuidado com as suas coisas que você trabalha para ter, lavar com cuidado amoroso, você está ali dedicado àquela tarefa. Tem um quê de presença plena aí num ato de ressoar. E como a gente consegue essa presença plena? Quero dicas, Eliel, dicas práticas. Bom, vamos lá, com dicas práticas, né? Eu posso trazer as dicas que eu uso no meu dia a dia, né? Talvez porque nada melhor que isso, a gente trazer as nossas estratégias. A minha estratégia, que eu tenho perseguido e tem me trazido muito bem, é estar sempre sensível, mais do que procurando sentido. Sentido para que isso serve? Qual a razão disso? Por que eu vou fazer isso? O que é melhor? Sabe? Está sempre dando razão. E o sentir é como se você tivesse com seus sensores ligados e, apesar de tudo aquilo que você fez, sua planilha do Excel, seu to-do, você poder, ok, está tudo planejadinho, agora deixa eu pôr isso aqui de lado e olhar o que está ao meu redor. Olha só, tem uma janela ali. Nossa, tem uma coisa pendurada, parece uma bola laranja. Ah, não, aquilo ali é algo que faz parte da paisagem lá fora, vou dar um pulinho lá fora para conhecer. Então, esse sensor ligado nos remete a uma experiência lá atrás, quando nós éramos seres sensitivos antes de dominar a linguagem, sabe? Às vezes a gente se esquece disso. Nós éramos seres sensitivos antes e depois a gente foi dominando a linguagem, a razão. Então, será que não é momento de eu ligar os meus sensores e perceber que a água que eu estou lavando a louça está tocando a minha mão? Então, se você separar esse momento de ressonância, né? Tenho 10 minutos, separar 15 minutos para lavar a louça, não 10, mas 15, 5 só para poder sentir. Pode valer muito a pena. Eu fiz um dia um exercício que eu achei bem bacana, eu nunca tinha feito, e é bem comum nesses grupos, talvez você já até tenha feito, que é de vendar os olhos e com uma outra pessoa te guiando, você conhecer o ambiente, normalmente na natureza. E foi tão legal, assim, porque só de vendar os olhos, assim, a gente já começa a reparar muito mais coisas, né? Ouvir coisas que eu não estava ouvindo de olhos abertos, como os pássaros, carro passando na rua, criança gritando lá longe, os meus pés andando nas folhas secas lá do jardim que a gente estava. E a gente enxergando e vivendo a vida do jeito que a gente vive, a gente não repara nada disso. E quando eu estava de olhos vendados, eu falei, gente, olha quanta coisa a gente deixa de enxergar e a gente deixa de viver, né? E é bem isso, como você disse, de parar, olhar a janela, que a gente não repara quanto tempo, né, a gente fica assim trabalhando no mesmo lugar e não olha lá para fora para ver o que tem.
E é interessante, acho que até por isso que a gente aprende muito com as crianças, porque as crianças vivem muito agora desse jeito. E a gente acaba acelerando as crianças e ao invés de aprender e desacelerar com elas. Então, no dia a dia, e eu falo assim, como eu mesma faço isso no dia a dia. Estamos indo para a escola, tô levando as crianças na escola, elas vêm andando devagar. Eu, vamos, gente, já deu a hora, tem que acelerar um pouco. E elas param, aceleram os passos, aí para uma no meio do caminho. Olha, mamãe, uma folhinha, tal. Aí a outra, olha que pedrinha legal. Aí a outra, olha, nasceu uma flor aqui. São coisas do caminho que a gente não repara. Isso do carro até a porta da escola. Que a gente não repara e que está lá o tempo todo. E a gente fica, vamos, não deixa eles verem, né? Então, assim, eles têm muito a nos ensinar em relação a isso. Se a gente conseguisse desacelerar e viver num ritmo deles, a gente ia aprender bastante também, né? Eles têm muito a nos ensinar, aliás. São os mestres da desaceleração. E acho que fica aqui, então, né, a dica, o conselho para esse fim de ano, né, para as pessoas que queiram mudar um pouco, né, o jeito de vida que eles têm levado. E queria ver de você até o que você tem para indicar, para aproveitar essa virada de ano, né? Porque as pessoas procuram muito isso, pelo menos eu sou assim. Vira o ano, eu sinto aquela coisa, ai, pronto, o ano foi embora, vamos começar um novo, adoro virada de ano, o que eu posso fazer para mudar? E eu procuro mesmo fazer até listinha mental ou não, a pessoa que vive de listas, né? Mas para tentar mudar e melhorar coisas, né? No nosso dia a dia, assim. E queria até, assim, conselho de a gente, apesar de a gente já ter comentado um pouco aqui, mas em como conseguir levar os dois, né? Porque essa correria do dia a dia, como conseguir desacelerar, ter uma vida desacelerada do jeito que a gente quer, sem ficar para trás também na nossa correria, no nosso trabalho. Como conseguir conciliar esses dois, né? Para esse novo ano, Eliel. Puxa, você estava falando aí, eu lembrei de uma história pessoal minha, que eu entrei na faculdade com 17 anos. Tinha acabado de fazer 17 assim, e entrei na faculdade já para fazer engenharia. E eu me achava em grande vantagem, sabe? Falava, pô, cara, já entrei na faculdade, e se eu não pegar DP e fizer as matérias e tal, logo eu termino em 5 anos e já estou na vantagem, estou na frente de um monte de gente que está lá para trás. Uma bobagem, né? Um engano, porque eu terminei a faculdade em 5 anos, tal, tudo, e hoje eu não faço nada de engenharia. Se eu faço em casa, né? Porque hoje eu sou terapeuta. Então, assim, para que adiantou correr? Eu vejo amigos, aqueles caras que eram devagar, eles foram fazer cursinho, entraram numa faculdade, e aí parou, trancou a matéria, voltou, trancou, voltou, tal, tudo. E os caras estão no ritmo deles, caminhando, tá lá na carreira dele, tá construindo. Então essa noção que a gente tem de tipo, poxa, eu tô perdendo tempo, é um engano. A gente perde tempo quando a gente faz algo sem pensar, por não perder tempo. Deixa eu fazer algo aqui, porque eu não posso perder tempo. Pensar é bobagem. Então, nesse de pensar em bobagem, você perde detalhes, perde nuances, perde sensibilidade, coisas que poderiam estar, na verdade, te alavancando para ganhar tempo lá no futuro, né? Então, eu lembro desse caso, eu acho que é um caso bem interessante para a gente ver que essa relação do tempo não é tão direta, de perder tempo ou não. E uma dica... essa dica do meu coração, que eu tenho falado para muitas pessoas isso. Dê aquilo que você pode dar. Nada mais, e é bom que nada menos. Por quê? Poxa, Léo, é claro que eu vou dar aquilo que eu posso dar. Não é claro. Tem como você dar além daquilo que você pode dar. Dar aquilo que não se tem. E é nesse momento que a gente se satura. Ninguém sobrecarrega a gente se sobrecarrega quando a gente dá além daquilo que a gente pode dar, sabe? Então tem uma medida aqui, uma linha, que essa energia é para viver,
é para dormir bem, essa energia aqui é para me alimentar bem, essa energia aqui é para estar bem com meus filhos, com meu cônjuge, e daqui não passa. Reconhecer o seu limite e trabalhar aquém dele, sabe? Reservar aquela energia ali para o momento de emergência, reservar aquela energia para você dormir bem. Então, isso é libertador. Eu me lembrei da listinha das mulheres. Tenho atendido muitas mulheres e elas chegam com listinhas assim, carregadas, né? Sobretudo no momento que a gente vive na pós-modernidade. A listinha que antes ficava um tanto restrita em casa, agora também na carreira, e ao mesmo tempo o desejo de preencher essa listinha. Eu quero ser uma boa mãe, eu quero ser uma boa profissional, eu quero ser uma boa companheira. E batendo todas essas metas e se sentindo vazia, se sentindo sobrecarregada, cansada. Saber que você pode dar aquilo que você tem para dar, nada mais. Reservando para você a energia essencial do seu ser, é libertador. É muito profundo isso. É algo simples, e essas coisas simples e essenciais merecem ser lembradas, repetidas, sabe? E esse é o meu esforço, trabalhar com pessoas no consultório, não só com mulheres, mas homens também, jovens, para que eles possam fazer esse movimento sem culpa, possam saber que existe uma dose de narcisismo, de um investimento no próprio ego que é necessária. Muita gente sente culpa por isso, né? Não, imagina que eu vou dizer não para minha família, vou dizer não para o meu trabalho, vou dizer não então para a sociedade, para a mamãe. Não posso dizer não sou egoísta. Uma dose é necessária. Por amor às outras pessoas, seja um tanto egoísta. Qual é a dose, Eliel? Puxa, essa é a medida que você tem que buscar no seu autoconhecimento. Tem gente que põe demais, né? É para mim, meu tempo, minhas coisas. E tem gente que põe de menos, não tem nada disso. Então, poder fazer esse movimento numa dose equilibrada, sem culpa, se sentindo bem, é um presente para esse final de ano. E seria, você falando aí, né, da lista cheia aí das mães, das mulheres, é importante também, claro, né, saber que não depende só da mulher, depende realmente do que a sociedade cobra, do quanto o pai da criança está também junto, está lá firme também na causa no dia a dia, porque a gente fala em desacelerar, mas até que ponto que a mulher vai conseguir desacelerar, né? E é até legal a gente entrar nesse assunto do quanto se vende essa ideia de multitarefas, a supermulher e a supermãe ser algo bom, para que a mãe dê conta das coisas e não cobre, inclusive, do marido para que, né, esteja junto e presente no dia a dia com a criação dos filhos. E aí fica, não, a mulher tem que dar conta, a mulher que dá conta é forte, e como sendo um elogio. E não é, porque daí ela chega ao esgotamento, acreditando que sim, ela tem que ser uma supermãe, uma supermulher e dar conta de tudo, enquanto que, na realidade, isso daí está sendo feito para ela conseguir dar conta sem pedir ajuda, né? E isso não é real, isso não é justo, né? Com aquela mulher, com aquela mãe. Então, antes de tudo, também é isso, né? Olhe o quanto você está sobrecarregada, o quanto você está fazendo coisas que não devia estar sendo feitas somente por você. Porque senão também fica bem mais difícil de conseguir conciliar e conseguir encontrar essas ilhas que a gente falou e conseguir aproveitar o dia e tempos de ócio, como, né, a gente fala que tem que ter. Mas pelo menos 5 minutinhos tente tirar por dia, né? Sim. Quando acorda, não sei, dá uma respirada, um tempo para você, um tempo para poder voltar a lembrar que ter um tempo assim sozinha também é bom, né? Se curtir também é bom. Também é bom, é possível, né? E é possível. Eu lembrei aqui daquela expressão comum, né? Que às vezes dizem, olha que bacana, meu, ele é um cara que ajuda em casa, né? Ajuda bastante e tal. Ele ajuda quem, né? Ele ajuda ela na lista dela? Como se a obrigação fosse só dela. A lista dela e ele ajuda, que fantástico. Não, há uma lista, essa lista, a partir do momento que você está numa relação, essa lista passa a ser compartilhada, sobretudo quando tem responsabilidades com a casa, com os filhos. Então,
mais do que ajudá-la ou ajudá-lo, é se ajudar, né? Sim. É se engajar nas suas responsabilidades. Esse é um exercício, para mim, sobretudo, diário. Porque eu sou uma pessoa que penso muito nos micros abusos, sabe? Então, quando me dizem, poxa, Eliel, o que para você, como trabalhar uma questão de uma relação abusiva? Eu falo, cara, tem relações que são bem abusivas, evidentemente abusivas, violentas, e tem outras, muitas outras, que são feitas de pequenos abusos. Não de atos, mas de inação, de inadimplência, sabe? Poxa, eu tô aqui, tô vacilando, mal percebi que todo dia quem faz o almoço é ela ou ele. Mal percebi que todo dia quem pega minha roupa no banheiro é sempre a minha mãe. Tipo, cara, tomar consciência de que esses pequenos abusos estão acontecendo, de que maneira que eu posso dar equilibrada. Tá sempre com o sensor ligado, sabe? Senão a gente cai naquela, pô, acabou os abusos, tá fantástico, na minha relação é demais, tal, tudo, e aí se cai naquela situação de ficar desavisado e deixar passar esses pequenos abusinhos diários. Eliel, a gente tem um quadro aqui, que é a dica da semana. Aí eu queria saber o que você tem para indicar, então, para as pessoas que estão nos ouvindo. Algum filme, série, livro? O que você indica para... Pode ser sobre esse assunto ou não. Alguma coisa aí que te tocou ou que você gostou nos últimos tempos aí. Com um assunto desse, o que eu poderia indicar, se não um momento de ressonância, né? Poxa, reserve para você um tempo com o celular desligado, com seus filhos, à moda antiga. Pegue cartolina, sente com eles na sala e vê o que sai. Só isso, né? Dá um tempo e vê o que rola ali. De repente ninguém usa cartolina, vai fazer outra coisa, mas que não seja o do dia a dia, né? Vai lá, liga a televisão, ou então mexe no celular. Tentar fazer alguma coisa com aquele microtédio que pode surgir, né? Passe um tempo de tédio com seus filhos. É fantástico, é isso. Passe um tempo de tédio com seus filhos. Veja como é isso. E é um trabalho de autoconhecimento, né? Como eu lido com isso? Pode parecer comum, não, todo mundo que está com tédio sente tédio mesmo, uma irritação, será? Talvez no meio do tédio você possa sentir paz, outras pessoas se sentem realmente irritadas, outras bravas, outras podem se sentir felizes, ter sono. Então esse é um trabalho de autoconhecimento. Como eu, hoje, reajo ao tédio. E as pessoas que querem conhecer mais sobre você, sobre o seu trabalho, fala como te encontra aí nas redes sociais. Eu estou lá tanto no Facebook, no YouTube, também no Instagram, como arete.você, arete de virtude, do grego, .vc, junto com a Raquel. Nossos trabalhos com Theta Healing, reflexão, em breve, para o ano que vem, talvez, uma pitada de música, com reflexão também que eu vou estar trazendo. E tem também o meu pequeno Instagram pessoal, onde eu coloco algumas bobageirinhas do dia a dia, umas piadinhas. E a gente está aqui também em Campinas, no nosso consultório. Então, se você quiser conversar um pouco mais sobre isso, talvez trabalhar questões inconscientes que possam estar influenciando, né? Então, já a gente tratou aqui no nisso atacado, aqui, né? A gente trabalhou aqui... isso durante esse episódio. Vou tratar isso daí, acho, de... Eu acredito muito nessa abordagem que respeita a subjetividade, sabe? A gente pode trabalhar no atacado, é super importante, tem questões comuns, né, que a gente compartilha, os acelerados pensam assim, sofrem dessa maneira, mas cada um tem a sua maneira singular de sofrer e de gozar da vida. E poder olhar para isso de maneira amorosa, com tempo separado para isso, para poder surgir numa sessão de Theta, é muito prazeroso. Tanto para mim, que atendo, muito mais talvez para as pessoas que são atendidas, né, que saem dali talvez com questões trabalhadas e um novo ciclo. E se você não sabe o que é Theta Healing, vai lá que tem um programa só sobre isso, sobre Theta Healing Constelação Familiar, para entender melhor o que o Eliel está falando aqui, né, Eliel? Pois que foi gravado com a esposa dele, com a Raquel.
Assunto leve aí, então, pro fim de ano, pro fim de temporada. Aqui do Em Casa a gente conversa. A gente tá terminando essa temporada, então, dessa forma. E no ano que vem a gente volta com novos episódios, semanalmente também, mas em formato diferente, com novidades. Então fica ligado aí nas nossas redes sociais. Queria agradecer aqui também a Angélica. Angélica, dá um alô aí que gravou aqui alguns episódios pra gente. Olá, galera, tudo bem? Fale sobre você aí, Angélica. Dá um tchau aí nesse final de temporada, Eu então. acabei de eliminar a lista da minha vida. Chega de lista, 2020 sem lista, com o pé no freio. Pé na aguinha do mar. Isso aí. Agradecer ao Fernando Moraes, que não tá aqui. Inclusive, ele que grava vários podcasts também aqui com a gente. Agradecer ele também nessa temporada. O Marcelo, o Otávio, que inclusive o Otávio que edita os podcasts pra gente. Agradecer a toda a equipe aqui. A gente se encontra então numa nova temporada, formato novo, novidades. Até o ano que vem. Bom fim de ano, boa virada aí pra todo mundo. E até lá. Tchau, tchau. Em casa a gente conversa.